Tem uma pesquisa que eu acho sensacional, que ela diz muito sobre a gente, sobre o momento atual, que disse que na Idade Média a gente consumia um jornal durante toda a vida. Um jornal do New York Times de 85 páginas de informação. Aí em 2005 foram fazer a mesma pesquisa. Aí descobriram que eram 40 jornais de 85 páginas por dia, ou seja, inundados de informação de toda forma. Voltaram a fazer em 2017. Agora são 170 jornais de 85 páginas por dia. Nossa. É muita informação, cara. Se a gente não fizer um recorte daquilo que a gente quer, do nosso propósito de vida, da nossa missão, dentro daquilo que a gente busca, a gente fica completamente desatento. Nós não somos seres multitarefas, nós somos seres monotarefas. Então, hoje, essa mesma pesquisa hoje já traz pra gente um dado extremamente importante. O adulto faz alternâncias de tarefa a cada 3 minutos. Só que o grande problema é o seguinte: para você voltar a focar na tarefa que você estava, você leva 23 minutos. Caramba. Se a cada 3 minutos eu estou saindo, eu nunca vou ficar 23. Ou seja, eu estou sempre desatento. Eu estou sempre desfocado. São esses estímulos que geram essa dopamina barata? Um deles é esses estímulos, principalmente hoje as mulheres, que hoje existem pesquisas que dizem que o metabolismo cerebral da mulher é um pouquinho maior do que o do homem. Por isso que as mulheres estão exaustas. Elas trabalham, saem de casa, trabalham, fazem academia, voltam, cuidam de filho. Cuida da casa. Não dá. Por isso que a maior parte das pessoas com burnout são mulheres. Porque das 22 milhões de mães que nós temos no Brasil, 11 milhões são mães solo. E elas são responsáveis financeiramente e afetivamente pelo lar. Ou seja, as pessoas estão adoecendo. A gente está entrando num buraco perigosíssimo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui novamente recebendo pela segunda vez nosso querido convidado Rafael Papa. Muito obrigado pela sua presença, viu, Rafa? Diretamente do Rio de Janeiro. Obrigado. Ricardo, Maurício, né, o Bruno ali na técnica. Muito feliz de estar aqui com vocês. Né, nesse clima aqui de descontração, mas de muito papo, conhecimento, né, que a gente possa aprofundar, né, que a gente possa ir longe sobre as conversas, né, sobre aquilo que a gente quer trazer hoje. Com certeza, vamos trazer um assunto muito importante para você que está aí em casa, né? E o Rafael Papa, ele é autor deste livro aqui que chama-se Geração TDAH. Quando a gente fala de geração, né? Parece que é aquela coisa meio geração olhando a galera mais novinha, né? Que tá sendo impactada aí por telas e afins, e a gente se preocupa com os menores, né? Ah, essa geração nova aí é diferente, afins. Mas não é bem assim, né, Rafa? O TDAH hoje em dia, ele abrange todas as idades, né? É uma preocupação geral. Então, para a gente começar essa nossa discussão super importante, o que seria de fato o TDAH, como ele está relacionado à sua história de vida e também como que a gente consegue relacionar esse transtorno com a espiritualidade. É bacana, vamos longe. Vamos longe. Vamos botar o snorkel e mergulhar. Vamos mergulhar. Na verdade, o TDAH, quando a gente faz uma avaliação biopsicossocial, o TDAH é uma ausência de um neurotransmissor, é uma deficiência, um déficit dopaminérgico da dopamina, de um neurotransmissor, desse neurotransmissor no lobo do córtex, que é aqui na testa. Uhum. E essa déficit dessa dopamina, ela traz consequências graves para o ser humano, porque ele também tem déficit no que a gente chama aqui na base do sistema de recompensa do cérebro, que nos traz prazer na vida. E de 100% do corpo, 50% da dopamina fica localizada na região do cérebro e aí os outros 50% nessa região do estômago, que nós chamamos de microbioma intestinal. Então, 100%, 50% está aqui e 50% está aqui. As pessoas com TDAH têm um déficit no cérebro. No cérebro desse neurotransmissor dopamina que traz consequências dificílimas, gravíssimas, como
né? Só tomada de decisão, autorregulação das emoções, impulsividade, acompanhar e ter uma rotina. Só. Né? Memória, concentração. Poucas coisas, né? Pouquíssimas coisas. A gente praticamente não usa isso na nossa vida. Você fala Sendo muito que que tem a dopamina boa e a ruim, né? tem uma Qual que é a dopamina. diferença entre as duas? A dopamina qualificada, a dopamina desqualificada, a gente chama de paraguaia, né? Uma dopamina sem Paraguaia. preconceito, né? Mas a dopamina boa é aquela que você já constitui no seu corpo, né? Aquela que o seu corpo já produz a partir do seu cérebro e também pelo microbioma, pelo estilo de vida da pessoa, né? Pela alimentação das pessoas. Isso é muito sério, porque nós temos hoje 59% da população com sobrepeso e obesidade. 59. 59%. Caramba. Daqui a 10 anos nós vamos para 69% da população com sobrepeso e obesidade. Caramba, Ou seja, muita coisa. esse Mais de microbioma... 2/3. mais 2/3. Então, a gente está falando de um movimento em que 50% da dopamina fica nesse microbioma e vai prejudicar todo mundo. Quem tem TDAH e quem não tem. Porque 5%, segundo os dados científicos, 5% das pessoas no Brasil e no mundo têm o transtorno. E o restante apresenta sintomas muito parecidos com o de TDAH. Por conta dessa dopamina que a gente ainda vai falar hoje, dessa dopamina mais desqualificada, né? Uma dopamina mais barata, né? mais fácil de ser consumida, e também por conta do estilo de vida da pessoa. Então, a gente consegue reunir todos esses fatores e já prever que cada vez mais as pessoas vão ficar desatentas, desconcentradas e vão achar que tem TDAH. Quando, na verdade, a gente precisa de um diagnóstico muito bem ponderado, né? Muito bem definido, para a gente saber diferenciar o que é o TDAH e o que é o sintoma de TDAH. Se você pudesse definir o que é, de fato, as letrinhas, né, do TDAH para as pessoas e explicar, isso é algo hereditário, ou seja, que passa dos familiares, né? Sim. Ou é algo que a pessoa pode adquirir ao longo da vida, ou ambos? Isso a gente fala muito em palestra, porque se a gente está tendo uma explosão de jovens nas escolas, teve uma escola recentemente que eu fui e visitei, 10% das crianças estavam com diagnóstico de TDAH. De onde que veio aquele gene? Se os pais não tinham, né? Os pais. Ou de alguém anterior aos pais. Tava dentro dos pais, mas talvez os pais não expressaram isso. Não manifestou. Não trabalharam, não trataram. Então, a gente tem um contingente muito grande de adultos, né, como eu, que descobri tardiamente, embora seja psicólogo, mas veio descobrir tardiamente que tenho o TDAH. Isso, as pessoas que de fato têm, precisam de um tratamento sério, precisam de um acompanhamento terapêutico, psiquiátrico também, para que a gente consiga ajustar os processos de dopamina, os processos emocionais, e não é tão simples. Como foi seu processo para a descoberta do TDAH? Então, sempre tive uma dificuldade muito grande de me concentrar, né? Porque o que acontece? A ausência de dopamina, ela mexe no lobo do córtex. Então, ela filtra. Como você não tem esse filtro, você acaba sendo uma pessoa sem filtro, sai falando o que quiser. No tanto que as pessoas com mais idade, você pode perceber que as pessoas com mais idade ficam mais espontâneas, falam o que vem à cabeça. É o que a pessoa com TDAH tem também. Ela é mais sem filtro. E, de fato, aqui é onde deveria segurar, né, as informações. Só que a velocidade do cérebro é muito maior.
Então, o lobo do córtex não consegue segurar a velocidade. Por isso que a pessoa é desatenta. A velocidade do cérebro é tão alta, tão grande, e não tem o freio, que é o lobo do córtex, bem fundamentado, né? E acaba que a pessoa fica desatenta. E tem crianças, por exemplo, e hoje já tem estudos científicos comprovados, que desenvolvem o cérebro tardiamente com déficit de 3 anos em relação às outras crianças. 3 anos. É muita coisa. Você vê uma criança com 16 anos estudando álgebra, geometria, matérias mais complexas, mas talvez com desenvolvimento cerebral de alguém com 13. Por isso que ela começa a ter, às vezes, dificuldade já tem a dificuldade natural de memorizar e concentrar, mas de aprender e assimilar também. Porque o desenvolvimento cerebral também é tardio. E em adultos, já se sabe que pelo menos 5 áreas do cérebro nós temos menos massa encefálica. Caramba. Ou seja, menos circuitos neurais para que nós possamos ativar, para que a gente possa ter uma vida mais qualificada no sentido emocional. A coisa é muito mais grave do que falam por aí. Por isso que a gente quis fazer esse livro, né? Por isso que a gente quis escrever essa obra. Porque as pessoas vêm tratando de uma forma muito... superficial, um TikTok, né? Sim. E isso é muito preocupante. E como que daí se deu, né? No seu caso, você identificou isso? Alguém te contou? Você identificou na escola? Como no curso de psicologia. No curso mesmo? No curso de psicologia. Eu comecei a estudar, comecei a perceber... Eu tenho muita dificuldade com rotina, com horário, com prazos, com muitas partes que demandam detalhamento das coisas. Então, assim, por exemplo, eu vou fazer um texto. Eu não consigo fazer ele super detalhado, né? A ideia vem desestruturada para o papel, aí eu preciso de uma revisora para que ela consiga costurar. Entendi. Então, graças à revisora, né, a Fátima desse livro, né, e a Cláudia, a gente conseguiu montar. Então você descobriu tardiamente? Tardiamente. Descobri com 33 anos, eu estou com 39. Caramba. Só que isso me acarretou muitos outros problemas. Por quê? Nós temos o que chamamos o sistema de recompensa do cérebro. Então, a pessoa com TDAH ela não sabe esperar. Quer tudo para ontem. Quer tudo para ontem. Vou dar um exemplo aqui de uma pesquisa que aconteceu e que vai clarear sobre ilustrar um pouco mais sobre esse esperar. 16 crianças com TDAH fizeram um projeto de um dia e 16 crianças sem TDAH fizeram o mesmo projeto em um dia. No final do dia foi proposto que se eles quisessem um prêmio, recebessem na hora, tudo bem, recebiam. Mas se eles esperassem 3 dias, eles recebiam 3 vezes o prêmio. Qual que foi o resultado? As crianças com TDAH levaram o prêmio. Na hora. Na hora. E as crianças sem TDAH esperaram os 3 dias para receber o imediatismo. Então a gente vê, nós que temos TDAH, né, e também os pacientes que eu atendo, né, são muitos pacientes, porque acaba que a gente tem familiaridade com o que a pessoa passa, isso é muito, muito bom também, porque a pessoa se sente mais identificada, não se sente tão julgada. Então a pessoa quer tudo muito rápido. Só que esse sistema de recompensa é muito perigoso, porque essa ausência dopaminérgica, essa ausência de dopamina, pode fazer com que o TDAH seja abusador de substâncias. Né? Então, 50% das pessoas com TDAH têm problemas com álcool, com drogas. E eu já tive até os 28 anos problemas com álcool. Por que tem? Por causa dessa questão da dopamina. Por conta da dopamina. Porque você precisa procurar o prazer em algum lugar, de alguma forma. Artificial. Né? Artificial. Se você não tem a dopamina, você precisa procurar esse prazer fora. Então, quando você tem um transtorno, e é um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno grave, um déficit dopaminérgico, você procura fora aquela fonte de prazer.
Tem gente que compra, tem gente que... Por exemplo, fizeram um estudo no Reino Unido, em todas as penitenciárias do Reino Unido. Descobriram que 30% dos presos têm TDAH. Olha. Ou seja, mas no Brasil ainda não fizeram esse tipo de pesquisa. Porque o TDAH ele se expõe mais aos riscos. Porque ele precisa daquela adrenalina, ele precisa correr aquele risco, ele precisa... Né? O sistema de recompensa dele funciona melhor assim. É porque esses 7%, né, da população mundial tem TDAH e 30% dos presos tem TDAH, mostra que é um fator que está muito mais evidente nessa população. Por causa de um cara que quer essa adrenalina, quer a coisa para hoje. Quer se expor, se você quer para hoje, talvez você assalte, talvez você roube, porque você tem que construir um processo, construir carreira, juntar recursos financeiros e talvez você não consiga, não tenha tempo. A gente lança o livro e falei, poxa, mas ainda não está lá, ainda não está entre os primeiros. Porque se você pegar uma pessoa que está meio que marginalizada na sociedade, ela tem a opção de ir para o tráfico de drogas, que ela vai ganhar ali dinheiro, status na comunidade dela, ou ela tentar o caminho comum, que é muito mais demorado, muito mais sofrido. Trabalhoso. Se ele tem TDAH, ele vai acabando indo para o crime. Ele tem uma tendência de ir para o crime, que é muito mais fácil. É o caminho. O TDAH está sempre procurando um atalho para chegar nas coisas. E você tem, então, um diagnóstico tardio, né? E a gente estava falando das crianças. O quão difícil e desafiador é a gente conseguir ter um diagnóstico antes do tempo, ou seja, na juventude. Sim. É desafiador? Quais as maneiras de a gente conseguir esse diagnóstico? É a melhor coisa do mundo você descobrir mais cedo, porque o nosso cérebro, a neuroplasticidade, o cérebro é plástico. Ele se forma até os 25 anos. Então, se você descobre com 9, com 7, com 6, você consegue desenvolver diversas tarefas, diversas atividades que você consegue melhorar a tua capacidade cerebral. Mas como diagnosticar que uma criança, por exemplo, tem? Hoje, por exemplo, a gente consegue medir o cortisol, que é o nível de estresse. Hoje a gente consegue medir o GABA, que é a parte do humor, do transtorno de humor da pessoa. Mas hoje a gente ainda não consegue medir a dopamina. Então esse é um grande problema que a gente tem. Não consegue? Não. Caramba. Ainda não consegue. Os exames ainda não são tão apurados a ponto de medir. Exames laboratoriais, por exemplo. Laboratoriais, ainda não são tão apurados para a gente descobrir. Mas eu creio que logo a gente vai descobrir. Cortisol a gente não conseguir, já consegue. Né? Então isso é muito interessante. Então a análise é uma observação comportamental. Então em pelo menos 2 áreas da sua vida, até os 13 anos, você tem que ter tido aquele comportamento. Né? Por exemplo, se eu pegar um adulto com 30 anos que começou a procrastinar, começou a desenvolver uma dificuldade de concluir rotinas, talvez não seja TDAH, talvez seja esse consumo dessa dopamina que a gente ainda vai falar, essa dopamina barata que está fazendo com que ele procrastine, o medo fazendo com que ele não avance, né? Então a falta do autoconhecimento. A falta do autoconhecimento, de querer se conhecer, de querer tomar talvez uma medicação para ansiedade, né? Isso tudo tem uma influência direta. Existem pessoas com TDAH, elas precisam ser tratadas, mas existem pessoas com sintomas de TDAH. Claríssimos. Com sintomas, mas que têm de TDAH ou é só sintomas? Por causa do nosso hábito, da nossa geração? São sintomas porque ela não tem um desenvolvimento cerebral diferente do nosso. O nosso funcionamento cerebral é diferente. A nossa geração. TDAH. Quem tem TDAH tem um funcionamento diferente. É diferente. Você tem um déficit dopaminérgico, você tem uma massa encefálica menor, você tem um crescimento tardio do cérebro, né? Você tem
dificuldade de memorizar, de concentrar. Então, isso tudo é muito sério. Mas aí que eu ia fazer essa pergunta. Dado que é diferente a formação do cérebro, igual uma pessoa que tem autismo, ela tem algumas coisas que são negativas pela condição dela, mas ela tem outros benefícios que pessoas que não têm autismo não têm. Muitos autistas são bons em matemática. Hiperfoco. Hiperfoco e tal. Sim. Existe algo positivo no TDAH? As pessoas, eu penso que as pessoas romantizam muito essa questão. A pessoa tem TDAH, ela tem um dom. Na minha concepção, não. Porque é um transtorno que incapacita a vida da pessoa. Se ela não tratar, ela não consegue explorar o que é de melhor nela. Então, TDAH é uma forma de você buscar tratamento e buscar se acessar para você conseguir ser funcional no mundo. Então, eu não vejo como... Não tem algo tão positivo assim. Tão positivo, né? Você tem que se cuidar, você tem que fazer atividade física, você tem que ajustar teu nível dopaminérgico, você tem que... Tem que estar sempre atento. Dormir bem. Por exemplo, eu tenho a apneia. A apneia tensa, né? Pesada. Eu durmo de CPAP. Para ter uma boa noite de sono, no dia seguinte eu conseguir ser mais produtivo. Pessoa com TDAH que não dorme, que não faz atividade física, que não tem um ajuste dopaminérgico, meu Deus. Só vai progredir de uma maneira negativa. E ela vai, ao longo do tempo, colecionando fracassos. Porque ela tenta um monte de projetos ao mesmo tempo. A cabeça dela é altamente criativa, mas ela vai abrindo diversas frentes, como computador. Não finaliza nenhuma. Não finaliza se nenhuma. Frustra. Se critica. E daí, para ela conseguir acessar esse... Só pelo meio do autoconhecimento acaba sendo uma ferramenta, certo? Certo. Porque ela fica frustrada, entra em depressão. A gente sabe hoje que pessoas com TDAH têm uma tendência de 3 vezes maior do que um ser humano normal de cometer suicídio. 3 vezes. Porque a frustração é muito grande. Você está frustrado o tempo todo. Você vai para o projeto... Cara... Porque a pessoa com TDAH, ela tem algo que é interessante, que é a inércia perante a atividade. Eu não chamo nem de procrastinação. Procrastinação é quando você sente um medo e procrastina. Demora, mas faz. Demora, mas faz. Mas é uma inércia, é algo que você não se movimenta para fazer tal coisa. É muito legal esse seu ponto. Nunca tinha parado para pensar essa diferença entre... É uma inércia. Então você sabe que tem que acordar, você sabe, aí você acorda e você fica assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vejo isso porque meu enteado tem TDAH, eu tenho, então eu já vejo algumas crianças, acompanho algumas. É impressionante que para tomar banho é uma dificuldade, para colocar roupa é uma dificuldade, para sentar para estudar é uma dificuldade. Tudo é difícil. Tudo se torna mais difícil, é mais imperativo. Para sentar para estudar é mais difícil ainda. E pensa que já é difícil pelo transtorno em si. Quando a gente coloca todo o meio ambiente que a gente vive hoje em dia, né? Telas e afins. Estímulos, né? de toda os estímulos remando contra, né? O que a gente pode falar desses estímulos e quais são os principais problemas? Tem uma pesquisa que eu acho sensacional. Eu acho que ela diz muito sobre a gente, sobre o momento atual, que foi feita pela Lancet e que disse que na Idade Média a gente consumiu um jornal durante toda a vida. Nossa! Um jornal do New York Times de 85 páginas, de informação. Durante a vida inteira. A vida inteira, cara, uma média, né? Sim, que dado incrível. Cara, isso é incrível. Aí, em 2005, foram fazer a mesma pesquisa. Aí, descobriram que eram 40 jornais de 85 páginas por dia. Por dia? De informação. De informação. Ou seja, inundados de informação de toda forma. Isso é ruim? Péssimo, né? Porque a gente não sabe para onde olhar. Se você está vendo informação por toda parte, a gente fica... Qual você vai pegar, né? Qual que você vai escolher, né? Qual app que você vai entrar?
Vai no app, você vai no Instagram, você vai no LinkedIn, você vai no Face, você vai no Twitter. Você vai... Quantas vezes a galera que está assistindo a gente aí já não pegou o celular para mandar uma mensagem para alguém? Quando eu abri o celular, tinha esquecido de fechar o Instagram, né? Daí já apareceu o Instagram, já continuou. Ficou lá ali, meia hora. Ficou lá meia hora, fechou o celular, guardou, olhou e falou: tinha que responder aquela pessoa, né? E voltou para fazer. É exatamente isso. Então, continuando, a pesquisa parou em 2005? Não, voltaram a fazer em 2017. Agora são 170 jornais de 85 páginas por dia. Nossa. É muita informação, cara. Se a gente não fizer um recorte daquilo que a gente quer, do nosso propósito de vida, da nossa missão, dentro daquilo que a gente busca, a gente vai ficar completamente desatento. Por quê? Aí vem o que o Ricardo falou, é muito interessante. Nós não somos seres multitarefas. Nós somos seres monotarefas. Então, hoje, essa mesma pesquisa hoje já traz para a gente um dado extremamente importante. O adulto faz alternâncias de tarefa a cada 3 minutos. Nossa. Então, por exemplo, eu trabalho em coworking no Rio. Então, vejo lá o cara com 3 telas, aquela coisa, né? Ele se achando demais. Multitarefa, né? Altamente produtivo, altamente sofisticado. Mas o cérebro dele ainda não processa 3 telas ao mesmo tempo. Né? Então, a cada vez que você sai de uma tarefa e vai para outra, e isso vem acontecendo, em média, com os adultos, a cada 3 minutos. Então, você está fazendo um trabalho, para olhar o WhatsApp. Você está fazendo um trabalho, para ver algo na televisão. Você está fazendo um trabalho, para ver algo no stream, enfim. Informações de toda parte. Só que o grande problema é o seguinte: para você voltar a focar na tarefa que você estava, você leva 23 minutos. 23. Caramba. Se a cada 3 minutos eu estou saindo, eu nunca vou ficar 23. Ou seja, eu estou sempre desatento. Eu estou sempre desfocado. Eu estou sempre... Eu chamo e acredito que o grande manual, né, a Bíblia da psicopatologia, vai chamar isso de uma disfunção da atenção mesmo, né, do excesso de estímulos que faz com que a gente não consiga focar nas nossas tarefas e atividades. Porque não tem como a gente conviver com tantos estímulos ao mesmo tempo. São esses estímulos que geram essa dopamina barata? Um deles. Um deles é esses estímulos, principalmente hoje as mulheres, que hoje existem pesquisas que dizem que o metabolismo cerebral da mulher é um pouquinho maior do que o do homem. Por isso que a gente brinca às vezes, né? Que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mentira, não consegue. Ela é uno-tarefa. Por isso que as mulheres estão exaustas. Elas trabalham, saem de casa, trabalham, fazem academia, voltam, cuidam de filho. Cuida da casa. Não dá. Por isso que a maior parte das pessoas com burnout são mulheres, né? Com crise de ansiedade, mulheres. Porque das 22 milhões de mães que nós temos no Brasil, 11 milhões são mães solo. 11 milhões? Das 22 milhões de mães. Metade. E elas são responsáveis financeiramente e afetivamente pelo lar. Ou seja... Uma carga enorme. Carga enorme, cara. As pessoas estão adoecendo. A gente está entrando num buraco perigosíssimo. O déficit de atenção, ele é mais comum em mulheres ou isso não é relacionado? Não é relacionado, mas a tendência é que seja, porque você faz tantas tarefas ao mesmo tempo. Você está no trabalho, mas está respondendo alguma coisa da escola do filho. Da escola. Então você, naturalmente, não é nem por futilidade. Mas sobrecarregada mesmo. As mulheres estão sobrecarregadas. Então a tendência é que elas sejam mais desatentas. E elas têm motivos para isso. Agora, existe uma outra desatenção que
que é o que a gente vive hoje, né? Que essa dopamina barata. Né? A gente vive... Eu sempre gosto de dizer, a gente coloca isso no livro, a gente fala em palestra, a gente fala em podcast, eu tenho uma saudade muito grande dos postes lá do Rio de Janeiro, que eu via lá, aquela mãe de santo, né? Colocava lá, trago a sua mulher amada, a pessoa amada em 3 dias, né? Eu falava, pô, será que isso é possível? Mas hoje, quando eu abro o Instagram, o que a gente vê? Promessas. Eu outro dia abri o Instagram, eu vi um post, estava lá, traga o seu filho de volta em 5 dias. Ele vai largar o celular, ele vai sair do quarto, ele vai voltar para a sala, ele vai voltar a almoçar. Eu falei, não é possível, cara. Isso não está acontecendo. Então, essas promessas de ganhos a curto prazo, né, sem grandes esforços, por exemplo, vocês estão aqui no podcast, mas tiveram que trabalhar, exercer um esforço, né, diário, divulgação, para crescer e chegar num ponto bacana. E agora vão crescer exponencialmente porque conquistaram isso pelo trabalho. Mas se a gente parar, não vai continuar crescendo. Mas se parar, não continua crescendo. Mas tem que ter o foco mesmo. Mas essa coisa, venha fazer seu livro em 3 meses e seja o primeiro da Amazon. Né? Tem muito dessas promessas. Venha correr com a gente a meia maratona em 21 dias. Você vê coaches, que eu chamo dos cavaleiros do Apocalipse, né? Coach, para mim, é um dos cavaleiros do Apocalipse, porque são pessoas que não estudaram o comportamento humano e não conseguem perceber que você precisa de construções efetivas na sua vida para que você consiga assimilar determinada coisa. Acaba sendo um produto, né, Rafa? Então, a pessoa, ela vai nessa linha de raciocínio e tenta vender e consegue vender, porque é vender um sonho, né, barato. Aqui no Linha, quantos cursos a gente não viu falando de 0 a 100 mil inscritos em 6 meses? Né? Exato. A gente sabia que não era bem assim, né? Tem uns que é 0 a 100 mil com um vídeo só. Mas aí você vê o quê? Qual é o resultado disso? Frustração. Qual é o resultado da frustração? Depressão. Qual é o resultado disso? Uma sociedade que é tudo para ontem. Adoecida. Adoecida porque não sabe esperar e desaprendeu a construir os processos. Desaprendeu a frustrar também. E essa sociedade, né? Pensando a longo prazo, quais são as principais preocupações em termos, sei lá, expectativa de vida, alguma coisa assim nesse ponto? É preocupante? É preocupante, porque desde cedo nossas crianças já estão expostas às telas, né? E, por exemplo, quando você deixa uma criança exposta à tela e aquilo se torna um vício, você gera uma dopamina que não é uma dopamina saudável. Então, você tem um processo dopaminérgico desde novo que é desqualificado. Então, a criança já cresce, mesmo sem TDAH, com desatenção, com a memória fraca, com a tendência de assimilar as coisas muito menor. É a primeira vez na humanidade que essa geração tem um QI menor do que a anterior. Não sei se você já viu essa pesquisa. Sim. O pessoal está emburrecendo, literalmente. Porque a nossa desatenção está muito grande. Então fizeram... Aí é alguma coisa que me deu esperança. Conta essa pesquisa pra gente. Essa pesquisa, ela trouxe essas pessoas que estão desatentas, que estão nesse ritmo dessa dopamina mais rápida, barata, dessas buscas rápidas, dessas conquistas a curto prazo, que não acontecem. A curto prazo pode acontecer para alguém, né, esporadicamente, mas em geral elas precisam ser construídas. Então essas pessoas fizeram os testes de QI, elas tinham menos 10 pontos do que a média geral. Aí as pessoas com TDAH fizeram também as pesquisas. Elas tinham menos 9. Quer dizer, a pessoa com TDAH tem mais atenção do que o próprio desatento. Caramba. Então, a pessoa com TDAH que se trata, que consegue trazer uma dopamina qualificada, a gente ainda vai dizer, né, que tipo de dopamina é essa, ela consegue ter mais atenção do que as pessoas que estão
atrás dessa dopamina. Um exemplo claro disso são as bets. Todo respeito às bets, né, que patrocinam os clubes, mas que 20% né? das famílias brasileiras estão endividadas por causa das bets. Quer dizer, é a dopamina. Eu ganho rápido. Eu vou botar 1.000 aqui, porque eu já vou ganhar 5, eu vou pagar a escola do meu filho. Mas aí tu põe 1.000, perde e fica com menos 3. Você já entra, às vezes, com menos 500. Sério mesmo que tem pai que faz isso? Sim. E não consegue pagar a escola do filho porque jogou na bet? Tem muito. Caramba, eu nunca joguei 1 centavo na bet, acredita? Eu também não. mas dentro da clínica, a gente já está percebendo que é muito forte, né? Pessoas com TDAH, por exemplo, que tem uma tendência de se expor ao vício, a gente coloca até no livro, um rapaz que perdeu 500 mil na Bolsa de Valores. Foi fazer ação de day trade com os 500 mil que recebeu de herança. Ao longo de 4 meses ele perdeu tudo. Meu Deus. Perdeu tudo. Não soube parar. Não soube parar. Por isso que vem o vício? Daí veio o vício, através desse sistema de recompensa. Quem tem TDAH agrava esse sistema de recompensa, que é esse retorno rápido. Todos nós temos, né? Todos nós temos. Quem não tem, se condiciona a esse tipo de comportamento. Aí você tem que se descondicionar para você sair do vício. Mas, ou trocar de vício. Pegar um vício bom. Pegar um vício bom. Eu conheço, por exemplo, tem uma paciente recentemente que ela tinha um problema de jogava, né? Ela gostava de jogar. E todas as vezes que ela tem uma academia no prédio dela, toda vez que ela tinha vontade de jogar, ela descia para malhar. Então ela trocou o vício do jogo pela academia. Aí aos poucos, na terapia, a gente foi trabalhando emocionalmente a desconstrução natural daquele sistema de recompensa que pede para que você esteja lá vivendo aquela adrenalina, aquela sedução do jogo, tudo mais. Então é difícil, né? Não é tão fácil sair de um vício, né? Não é tão simples largar. E Rafa, puxando um pouco, misturando um pouco com a espiritualidade, o papo da dopamina e do déficit de atenção, não é possível a pessoa tratar isso não procurando essa dopamina? Por que eu falo isso? A gente sabe da história do Buda. Ele se iluminou através, né, do Siddhartha Gautama, ficou ali sentado debaixo da árvore, meditando. A gente tem o exemplo da meditação vipassana, que são 10 dias sem falar, sem ter estímulos externos. Então, você não está tendo dopamina quando você está meditando. Exato. Ou estou errado, não sei. Qual que seria a resposta para isso? Na meditação, quando a gente medita, a gente consegue atingir um neurotransmissor chamado GABA, que era o neurotransmissor que traz o que? A calma, a tranquilidade. E, na verdade, a gente está precisando da dopamina. Então, a gente vai conseguir a dopamina pela atividade física, pela leitura. Inclusive, crianças que desde pequenas já estudam escolas bilíngues, isso é maravilhoso. Ou que fazem um curso de inglês, um outro idioma, porque você já começa desde pequeno a acessar diversos circuitos neurais. Então você facilita que as sinapses neurais, a sinapse dopaminérgica, ela funcione de uma forma mais clara. Então quando você larga o vídeo do TikTok e troca pela leitura antes de dormir, quando você larga a exposição da tela pela leitura, falando de 10 páginas, uma coisa mais calma, isso gera dopamina. Olha que... Aí não é a barata. Aí não é a barata. Entendi. É uma leitura constante, uma leitura construída. Então, tudo que é construção é dopamina boa. Tudo que é rápido é a dopamina mais desqualificada, menos saudável. Olha como Deus maravilhoso. É incrível, inteligente. Olha como o nosso corpo é inteligente. Relações sexuais de 48 horas geram dopamina. Altíssima na pessoa. Mas quando essas relações sexuais são
promíscuas, elas não geram dopamina. Caramba. Como é que é então? Se for de 48 em 48 horas, se você fizer atividade sexual, você gera uma dopamina bacana pro seu corpo. Com o seu parceiro, com a sua parceira. A pessoa que você tem um afeto, um relacionamento. Não estou aqui julgando ninguém, mas é um dado científico. Mas se você fizer de uma forma promíscua com qualquer pessoa... Toda hora, no Tinder, né? Vou conhecer pessoas, vou achar que eu estou ganhando dopamina. Não estou ganhando dopamina. Tá, talvez ganhando a dopamina errada, né? Aí vem a dopamina errada. Por isso que até a pornografia é um vício bizarro, né? Está explodindo nos consultórios a questão da pornografia. Por quê? Porque a gente não está tendo mais conexões sociais. As pessoas só estão em casa. Então, se você está em casa, você hoje tem sites que te estimulam a fazer assinaturas premium. Eu tenho pacientes viciados em pornografia, tem assinaturas premium em sites de pornografia. Caramba. Tem um paciente meu que é muito interessante, que ele pelo pé, ele vê só o pé da pessoa. Eu já vi isso aí. O cara paga para ver o pé. Paga o pé. E o pé deixa excitado. Eu falei, gente, como assim? Então, porque o pé faz com que essa dopamina, que esse sistema de recompensa, ele se estimule. Que bizarro. A gente consegue entrar muito forte. Nos tipos de dopamina que você ia comentar? A dopamina qualificada? Então, leitura. É tudo que a gente não gosta tanto. Tudo que exercício físico. Atividade física ajuda muito. Atividade física é um instrumento fantástico para pessoas que têm TDAH e pessoas que têm sintomas de desatenção. Prática de música, aprender um instrumento? Cantar também. Cantar ajuda demais. Se relacionar com familiares. Aí gera ocitocina. Ocitocina é um neurotransmissor das relações sociais. Né? É o que o autista tem dificuldade de ter. Né? Por ele não conseguir se relacionar, ter habilidades sociais muito constantes, ele tem um déficit de ocitocina. Mas a dopamina é o neurotransmissor do prazer, da movimentação. Então, na atividade física, você consegue algo extraordinário. E o que eu falo para qualquer pessoa com TDAH, ajuste dopaminérgico. Por exemplo, as mulheres quando entram no climatério. O que seria isso? Desculpa. Uma vez uma paciente falou que estava no climatério, eu falei, o que é isso? Eu tive que parar e olhar no Google. Meu papel é esse de perguntar. É o momento antes da menopausa. A mulher começa a entrar naquele estágio em que vai oscilar emocionalmente, então talvez ela precise fazer alguma reposição de estradiol, de hormônios, né? de alguns hormônios, para que ela não fique emocionalmente tão inconstante, vamos assim dizer. Isso é muito interessante. Né? Ou homens que estão com a testosterona baixa fazem reposição de testosterona. A pessoa com TDAH tem que fazer reposição dopaminérgica. As pessoas dizem para mim, poxa, mas se você fizer atividade física, se você ler, se você fizer algumas coisas que a gente vai dizer aqui ainda, isso não é o suficiente? Talvez não, porque a gente está muito abaixo em termos de neurotransmissor. Talvez tenha que ter um auxílio vindo de fora do organismo, digamos assim, do ponto de vista de hormônios. Porque quando é adulto tardio, ele já vem com a dopamina dele viciada, essa dopamina desqualificada há muito tempo. Então você precisa, às vezes, de um tranco. Então você precisa desse ajuste. Muitas vezes o psicoestimulante é inevitável. E a expectativa de vida cai mesmo, como você relatou antes de começar? Pessoas com TDAH têm uma expectativa de vida menos 9 anos do que uma pessoa que não tem TDAH. Nossa, mas por quê? Porque essa exposição ao risco, a compulsão alimentar, o suicídio, vícios de bebida, de drogas. Então, a prisão, né? Diversas situações que são muito sérias por conta das consequências do TDAH não tratado e que podem fazer com que a pessoa ela entre no processo.
Teve um caso muito interessante de um amigo meu, que ele tem TDAH. Eu passei uma semana na casa dele. Eu falei, cara, você tem. Eu tô observando, tô vendo, cara. Não. E ele tem uma inércia que me dava um desespero. Vamos ali comprar o pão. Mas para levantar para comprar o pão, não levantava de jeito nenhum, cara. Caramba. Sabe, é aquela coisa, aquela inércia, aquela... Uma dificuldade. Mas aquela movimentação para fazer as coisas era muito grande. Então nós levamos ele ao psiquiatra, o psiquiatra receitou para ele psicoestimulante, manipulou para ele o psicoestimulante e ele não queria tomar. Aí teve um dia que eu marquei, que eu fui na casa dele, né? Não sei o quê, eu falei, cheguei aqui, só vou sair se você tomar. Porque é muito rápido a ação do psicoestimulante. Então, 8 da manhã, nós tomamos café da manhã, eu dei o comprimido para ele e tomou. Quando deu meio-dia, ele falou para mim, aquela velocidade de informações sumiu. Eu estou conseguindo pensar. Caramba. Eu estou conseguindo me concentrar. E ele falou isso emocionado para mim. Ele falou, eu nunca senti isso toda a minha vida. Nossa. Se eu tivesse tomado isso lá na escola, eu teria tido mais facilidade. Ele começou a chorar e se arrependeu de não ter tratado antes. Aí, quando chegou mais para frente, almoçamos, né? Na parte da tarde, ele estava chorando mais ainda, porque ele falou que renasceu. Caramba. Porque ele renasceu. Você ativou o seu sistema dopaminérgico. Você está reajustando um dia de remédio. É um dia de remédio. Você faz um reajuste dopaminérgico e a tua ação fica muito mais ativa. Aí você fala assim, a pessoa vai ficar com dependência? Não, porque você não tem aquela substância. Você só gera dependência se você tiver aquela substância já no seu corpo. Mas se você não tem, você não gera dependência. Entendeu? Qual que era o nome do psicoestimulante? Era o Venvance. O Venvance. Né? Foi manipulado 30 miligramas, né? No laboratório a gente fez junto com um psiquiatra amigo nosso, passou para ele e ficou um ano para tomar. Aí eu perdi a paciência e fui lá. Mas que bom que a gente entrou nesse assunto, porque também é muito comum hoje em dia pessoas utilizarem, fazerem o uso, né, desse psicoestimulante ou outros de uma maneira incorreta, né? Sim. Muitos jovens usam para ir na balada, se divertirem, ou até pessoas que não têm necessidade de usam. Exatamente. Essa é a parte triste, né? Porque da mesma forma que o psicoestimulante pode regenerar a vida de alguém que tem a TDAH, ela pode acabar com a vida de quem não tem, né? Mas é escolha, né? É escolha de um padrão de vida, é escolha de um comportamento. O jovem que topa usar, né, o psicoestimulante, né? A gente vê muito isso em diversos baladas, né? Sim. E a pessoa mistura com bebida alcoólica, aquilo você fica 12, 24 horas ligado, né? Na tomada. Tem algum prejuízo para quem é mais velho? Por exemplo, alguém mais próximo dos 65, 70, em tomar um Venvance, por exemplo, mesmo que tenha sido medicado? Existe algum... Não existe nenhum estudo hoje de pessoas com TDAH que tomaram o Venvance e ficaram dependentes e foram prejudicadas. Pelo contrário. Independente da idade. Dependente da idade. É claro que estudos estão sendo feitos, mas o que temos de estudo de... Cara, eu quero dar outro exemplo aqui para vocês entenderem a importância da dopamina. Nós temos um primo, né, que ele tem TDAH. Ele chegou em casa dizendo que se acha burro e preguiçoso. Eu olhei para o meu primo e falei, o que você quer? Fazer uma suplementação? Fazer uma medicação? Vamos no psiquiatra? Por quê? Você tem duas opções. Você pode botar ele na terapia, mas aquela ausência dopaminérgica não foi resolvida. Ele vai continuar se sentindo preguiçoso.
O que você prefere? Que ele cresça com autoestima baixa, que é uma consequência das pessoas que têm TDAH, que ele cresça se achando mais inferiormente, intelectualmente, ou que ele tome a medicação. Então a gente chegou no consenso que ele tomaria uma medicação suplementar, né? Que você tem alguns aminoácidos, como a L-tirosina, que você pode manipular e ela se tornar uma dopamina. Tomou zinco, tomou magnésio, toma ômega 3, né, com algumas concentrações mais específicas para concentração, e para ele fez algum efeito significativo, né? Mas... Deu um resultado. Deu resultado. Mas é algo a se pensar. A criança, quando ela chega com 15 anos, 14 anos, o que fazemos nesse momento? Permitimos que ela tenha um déficit de aprendizagem, permitimos que ela tenha um déficit que ela tenha uma dificuldade de autoestima, que ela não consiga memorizar, que ela não consiga se concentrar, ou a gente chega com a medicação? Entende? Mas se a pessoa... É uma dualidade. Mas aí, por exemplo, ela foi no psiquiatra, ela recebeu o psicoestimulante, ela foi diagnosticada. Sim. Igual o seu amigo lá, sim, que falou que renasceu. Renasceu. Mas e o entorno? O entorno nosso não mudou. A rede social continua lá, a exposição a telas continua acontecendo. Isso não tem que... Como que funciona essa parte? Aí você tem que fazer todo um processo que eu chamo de um protocolo para que você consiga mais dopamina. Principalmente o protocolo de alimentação. Porque 50% dessa dopamina ela fica no que a gente chama de microbioma intestinal. Essa microbiota intestinal. Então, fazer atividade física, melhorar a alimentação, dietas cetogênicas geralmente fazem com que a gente consiga mais dopamina nessa microbiota intestinal. E tomando alguns probióticos, porque o corpo humano ele é feito de 90% de bactérias. 90% de bactérias. Ele só tem 10% de células humanas. Isso é muito forte. Então nós precisamos de bactérias mais saudáveis, por isso que muitas vezes a gente encaminha pessoas para o médico para que ela trate desse microbioma intestinal. Porque aí ela vai conseguir a dopamina que ela precisa para que fortaleça o seu processo cerebral também. Tem o nervo vago, que faz essa intermediação entre o microbioma e o cérebro, e você consegue ter uma explosão dopaminérgica muito melhor quando você melhora. Então, de fato, melhorar a alimentação, fazer atividade física, cuidar desse microbioma intestinal, exposição à tela, fazer um detox, né? De fato, e desde pequeno, criança com TDAH, você estabelecer rotinas, horários, scripts. Por quê? Quanto mais você se familiariza com alguma coisa, menos você usa o lobo do córtex pré-frontal. Então, por exemplo, diz um lugar para mim, Ricardo, que você vai normalmente quase todo dia. Agora, graças a Deus, academia. Graças a Deus, academia. Você tem que pensar muito para ir na academia? Antigamente eu tinha, hoje em dia é papum. Papum, entendeu? Papum. Mas isso é o hábito, né? É um hábito. Virou um hábito. Então, quando você se familiariza e você tem um hábito com determinadas situações, você usa menos o lobo do córtex pré-frontal. E aí, usando menos? Você precisa de menos dopamina e você soluciona melhor o teu dia. Você consegue... Para fazer coisas novas, então, o problema da dopamina é esse. Também. Toda vez que a gente vai começar uma coisa nova, a gente precisa de dopamina no cérebro. Exatamente. Para dar motivação. Por isso que pessoas com TDAH têm que fazer o que amam. Se o cara com TDAH, ele faz já tive pacientes que fizeram direito e odeiam direito.
Aí vai ser um péssimo profissional. Vai se achar fracassado, porque ele precisa fazer o que ele gosta. Acho que você tem, hein, Rosa? Eu também acho. Porque, pô... Não, porque eu digo isso porque ele faz o que ele ama, que é o Lean Podcast, de uma maneira exemplar, mas talvez as outras coisas que ele fazia que não era por amor... Exato. Dava essa inércia aí, né, Rosa? Eu trabalhava no mercado financeiro antes. Entendi. Se aquilo... No banco de investimento e tal, não dava certo. E agora aqui trabalhando no Lean, dá certo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. 80% das pessoas no mundo fazem o que não gostam. 80%. 80%. Ou seja, descobrir o seu propósito é um dos caminhos para tratar isso. Conseguimos chegar aí. Exatamente. E pegando esse gancho aqui, uma dúvida para você, Rafa. Você vê alguma conexão aí entre a espiritualidade e os avanços da medicina que a gente vem falando no tratamento do TDAH? Com certeza. Existem já algumas tentativas de linha de pesquisa, né, em termos de doutorados, né, para que você busque avaliar a influência dos PICs, esses tratamentos alternativos, reiki, cromoterapia, acupuntura, né? E a gente percebe claramente que como complemento, porque a gente tem que pensar como as diversas dimensões podem se tornarem mais fortes juntas, não separá-las, né? Então, biológica, academia, medicação, a maior parte para mim é a questão biológica, né? A academia, medicação, o bom sono, bons hábitos de leitura, você vai desenvolvendo bons hábitos. A terapia para quê? Para dar um suporte nesse processo, e você precisa se perdoar muito, porque outro dia eu esqueci um controle no freezer. Fiquei 2 dias procurando o controle e estava no freezer. Ontem eu estava atendendo o paciente, simplesmente eu não botei a xícara de café, né? Aí o café começou a cair no chão. Aí eu mostrei pro paciente. Quer ver alguém com TDAH aqui? Ó, tá caindo naquele momento. Então você tem que aprender a se perdoar, porque aprender a errar, o auto-perdão é algo que é muito importante para as pessoas que têm TDAH. Nossa. E para qualquer pessoa hoje em dia. Porque o medo de fracassar hoje é muito grande. As pessoas vivem com esse medo. Essa angústia. Essa angústia. Poxa, eu abro o Instagram, vejo as pessoas dando certo, né? Ela começa a ter medo de errar, de fracassar, de cometer equívocos. Sendo que aqui é um lugar para a gente aprender. A vida, né? É a vida. A gente pode errar, a gente pode acertar, e a gente precisa de humildade para a gente aprender a pedir desculpas. Pessoas com TDAH têm que aprender a pedir desculpas. Porque se eu cometer um equívoco, se eu não seguir uma rotina corretamente, eu tenho que saber chegar e pedir desculpas para a pessoa, né? Tem que ter essa humildade, né? A gente precisa disso. Desenvolver o auto-perdão. Aí vem a terapia para quê? Para modular emocionalmente a pessoa, para que ela consiga fazer esse processo biológico e também ressignificar a proposta íntima. Qual é o meu propósito? Por exemplo, eu atendo pessoas que falam assim: odeio direito. E agora? Eu gosto de psicologia. O que eu faço? Pessoas que já estão com 30 anos mais. Consegue mais olhar para o processo. Fala, eu tenho nojo. A pessoa olha para o processo e sente nojo. E nojo é um sentimento de aversão. Então, se você tem TDAH, naturalmente você vai sentir aversão por algo que você não gosta. Se você tem TDAH, você vai sentir muito mais aversão. Então, o benefício do TDAH tá aí, então. Ele te mostra mais facilmente qual que é o caminho errado. Mas você tem que ter ciência disso. Mas se você não tiver essa consciência de se tratar, ajustar a questão dopaminérgica e a coragem de buscar o seu propósito, você fica perdido. Aí vem o autoconhecimento, que vocês tanto falam aqui, tanto trabalham. Que eu preciso descobrir qual que é o meu dom, para depois eu vou descobrir como é que eu vou compartilhar esse dom
com as pessoas, com a vida, com a humanidade. Como é que eu vou ser útil? E não necessariamente ser alguém que vai aparecer na revista Forbes. Pode ser uma pessoa comum, mas que gosta de ser psicólogo, outra pessoa gosta de ser fisioterapeuta, outra gosta de ser... Por exemplo, eu tenho um primo que ele tem TDAH. Ele tentou ser repórter. Ele foi jornalista do Globo, né, do Globo.com. Que legal. Mas não era a praia dele. Adorava nadar. Abandonou tudo e decidiu seguir o propósito dele de ser técnico de natação. Caramba. E hoje é feliz pra caramba fazendo isso, cara. Então a gente tem que escolher, porque dinheiro é importante. Dinheiro leva a gente a se movimentar, a fazer viagens bacanas. Dinheiro faz parte da nossa vida. A gente pode falar de espiritismo, espiritualidade, não tem problema, mas o dinheiro compõe a nossa vida material. Mas se a gente fizer aquilo que não é a nossa praia... Nossa essência. A nossa essência, se a gente viver ferindo a nossa essência, a gente vai ser alguém infeliz. Ou seja, a gente pode dizer que o TDAH ele leva tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Leva para os dois caminhos. TDAH é perigoso mesmo. Tem dados interessantíssimos. Toda pessoa com TDAH, 85% delas tem pelo menos um transtorno mental. E 50% tem 2 a mais. Ou seja, 3. No meu caso, é ansiedade. Eu já tive transtorno de pânico. Então, por exemplo, eu tenho paciente que tem bipolaridade e TDAH. Nossa, os dois juntos. Os dois juntos. Se você der um psicoestimulante para ele, ele vai entrar no estado de euforia. Olha o perigo, cara. Isso já aconteceu com vários pacientes meus. Você tem que fazer um diagnóstico muito bem fundamentado para saber o que você tem, para saber que tipo de medicação você vai tomar, para saber que tipo de classificação de medicações você vai tomar. Então, tudo é muito importante. E você é uma pessoa muito especializada, que tem um consultório, tem pessoas que conseguem te acessar, né? Mas a gente fala de Brasil, né? Onde a gente tem aí um sistema de saúde que tem as suas eficiências, mas também tem as suas ineficiências, né? Como que se dá hoje, se você saberia dizer, no sistema público, existe uma atenção especial para pessoas que não têm condições de ter um tratamento tão bacana e assertivo quanto pessoas que têm com profissionais como você, por exemplo? Infelizmente, não. Né? Infelizmente... Ainda estamos engatinhando. A gente não tem propostas de saúde pública que sejam tocantes ao nosso sistema social como um todo. Né? Então, fico muito triste, porque tem pessoas que fazem terapia, por exemplo... num CAPS, né? No SUS, e algum tipo de mecanismo público que é a terapia de 20 minutos. 20 minutos? O que você vai fazer em 20 minutos? Mas 20 minutos é o tempo mesmo. 20 minutos. Por exemplo, existem atendimentos sociais, psiquiátricos de 20 minutos. Como é que eu vou detectar que a pessoa tem TDAH? Um profissional da psiquiatria. Como é que ele vai detectar que aquela pessoa tem um TDAH em 20 minutos? Ela não tem dinheiro para fazer um diagnóstico a longo prazo, para contratar um neurologista qualificado. Então, a gente vive, assim, uma dificuldade muito grande. E voltando para as crianças que a gente estava falando, né? Pensa se já é difícil identificar esse diagnóstico para crianças que têm condições dos pais levarem nesses profissionais, né? Imagina pensar nas crianças que não têm essas condições, né? Ou seja, é como se fosse uma bola de neve, né? Pensando a longo prazo. Sim. Por isso que volta o assunto da expectativa de vida, né? Como um todo. Como um todo. E os riscos para a sociedade. Porque às vezes se aquela criança fosse tratada, por exemplo, a gente tem hoje o malabarismo como uma das fontes principais de dopamina e uma forma de você aumentar massa encefálica no lobo do córtex. Praticar malabarismo. É malabarismo. Isso.
Quando com 3 bolas, né? Com duas quando eu era criança, quando eu era criança, eu fiz por um tempo aula de circo. E daí eu aprendi a fazer o malabarismo com 3 bolas. Era bem difícil. Eu não consigo. Eu fiz também um tempo. Eu fico com 1. Porque o malabarismo é uma evidência científica. Que legal. Você consegue, por exemplo, a pessoa precisa concentrar, tem uma prova importante, tem que estudar. Tá com uma desatenção, seja com TDAH ou sem TDAH. Faz lá 15, 20 minutinhos. Você começa a encher de sangue, né, essa região do lobo do córtex pré-frontal. Começa a dar aquela estimulada para você. Começa a estimular e você consegue estudar. Que legal. E tem algumas sacadas também, por exemplo, que inclusive eu coloco no livro. Nunca comece por uma matéria que você não sabe, que você tem dificuldade. O cara que tem TDAH, se ele começar pela matéria difícil, ele vai errar e vai desistir. Então, o que eu fazia? Eu estudava para concurso, né? Eu passei em alguns concursos. Eu ia na matéria que eu era bom. Eu ia fazer algumas questões, revisava. Aí dava dopamina. Sem eu saber, porque eu tratava, né? Então, dava aquele estímulo, ganhava confiança. Autoconfiança. Porque a pessoa que tem TDAH, geralmente ela não é muito confiante. De si. Ela se sente burra. Conversa com qualquer pessoa com TDAH, ela se sente mais burrinha, né? Ela se sente menos capaz intelectualmente, por conta dessas questões, né? De você olhar aquilo ali e você achar mais complexo, mas talvez se você tivesse concentrado, como aquele meu amigo que eu contei aqui, talvez você conseguisse tirar de letra. Aí veio o hiperfoco, né? Que tanto se fala do hiperfoco. Porque você tem tanta desatenção no cérebro que olha a inteligência divina. Que o teu cérebro te devolve momentos de hiperfoco. Ele contrabalanceia toda a sua desatenção em coisas que você gosta para você ter o hiperfoco naquilo. Caramba. Então, pensando na neurociência, você fica desatento, o cérebro mais desatento, as suas percepções mais desatentas, mas em algumas coisas que você gosta, você fica extremamente focado. Você nem vê o tempo passar. Por isso que eu só estudo em biblioteca. Por isso que eu só atendo pacientes em cowork. Porque eu preciso de um lugar, né? Por isso que salas, hoje cientificamente é comprovado, salas que você, quando tem... janela. Cartolinas penduradas, isso tira o foco da criança, cara. Então, a gente já chega na escola e fala, tira tudo. Pô, mas tá bonito, não sei o quê. A questão não é essa, muita informação. Informação, estímulos. Então, as salas mais cleans, limpas, são as salas que você consegue focar mais. Essa é até uma dica pra galera que tem filho, né? Aqueles filmes americanos que você via que tinha cartaz em tudo, né? Exato. Será que é por isso que a arquitetura moderna está migrando para um minimalismo? Pô, muito boa pergunta. Até os logos de empresa estão se tornando minimalistas e tal. Exatamente, para você adequar... Contrabalancear, porque, por exemplo, fizeram pesquisas muito interessantes em 1981 pela pesquisadora Ellen Langer, que é psicóloga, mas fez um trabalho genial com idosos. E ela trouxe para aqueles idosos uma ambiência que eles gostavam. Da década de 80, com músicas da década de 80. Eles ficaram morando 1 mês naquela casa. Alguns já estavam curvados, outros depressivos, alguns com ansiedade, outros com dificuldades de locomoção. Depois de 1 mês, os resultados foram extraordinários. Porque aquela ambiência, aquele local, trouxe para eles uma outra motivação. Eles não queriam ir embora do lugar. As roupas da época, tudo que trazia uma memória afetiva feliz foi revigorado. Então, hoje já se sabe que ambientes personalizados... Por exemplo, você olha para essa capa, a pessoa com TDAH se identifica. Se identifica? As pessoas olham e falam, né? Mostra aí pro pessoal.
Tá aqui. Olá. É o cérebro, tá vendo? Cheio de informações de tintas, né? Então, aquelas ferramentas que eu não sei dizer aqui, mas é Como é que é? Feng Shui. Feng Shui. Pô, algumas pessoas dizem que é esoterismo, mas tem coisas ali que são sacadas muito interessantes para quem quer ter uma organização. Eu, por exemplo, lá em Juiz de Fora, onde eu moro, eu tenho uma pessoa que arruma o meu quarto. Porque eu sou um bagunceiro. Eu sem querer, eu chego, vira bagunça. Começa a bagunça. O quarto vai ficando bagunçado. Só que o seu cérebro também segue essa bagunça. Você se desestrutura emocionalmente por conta da bagunça do seu quarto. Aí uma parceria que eu tenho, uma mãe de consideração, né, ela deixa sempre o quarto arrumadinho para mim. Para já a cabeça já não se confundir. Para eu chegar tranquilo, ver aquele ambiente mais clean, para eu conseguir sentar, estudar. Então a gente tem que ter algumas sacadas, cara, para fazer o que é possível, né? Por exemplo, hoje tem alunos em escola que fazem provas e tiram notas melhores fora de sala. Eles vão para outra sala sem ninguém. Eles conseguem fazer o hiperfoco e tiram notas melhores. Nossa, entendi. Olha que legal, cara. A gente pode dizer, então, que no passado, as pessoas que elas poderiam até ter o gene do TDAH, mas como era um mundo totalmente diferente, como tudo que a gente já abordou aqui, o TDAH não se manifestava na pessoa? Manifestava, só que ela não sabia o que tinha. Só que, pensa só, antigamente os nossos pais, eu não sei se é todo mundo, mas eles iam para o trabalho e voltavam para o trabalho, chegavam em casa, assistiam um jogo de futebol, tomavam uma cerveja e dormia. Você não tinha tantos estímulos. Então, mas era um TDAH mais fraco? É menos agravado. Entendi. Menos agressivo. Menos agressivo, porque você não era tão cobrado de produtividade, de ter que dar conta, de ter que ser um grande profissional. Hoje, poxa, quando eu tive pena de mim, eu fui fazer uma prova de trainee na Shell. Quando eu era tinha 17 anos, eu tinha que falar inglês, espanhol, ter vivência lá fora de 1 ano. Eu falei, gente, eu tenho que ter nascido europeu para fazer essa prova. Né? Então, assim, existe uma desnecessária carga nos jovens, né? Você vê um exército de crianças e jovens sendo formadas para o Enem, e ninguém está perguntando para essas crianças o que elas gostam de fazer. Alguém está perguntando? Não, então, exatamente. Daí entra naquele ponto que o Maurício sempre defende, né? De que a educação ela deveria ser um pouquinho mais atualizada, né? E a gente vê muito pessoal que mora lá na Europa, principalmente nos Estados Unidos também. O cara, antes de ele decidir a faculdade que ele vai fazer, ele sai de casa, fica 1 ano, vai viajar. Canadá é assim, né? Com 16 anos ele já está morando sozinho, tendo a sua própria vida, né? Aí ele vai escolher a sua profissão, porque... Algo que ele se identifica. Algo que ele se identifica. Se eu fizesse psicologia com 18 anos, eu não teria o aprendizado que eu tenho hoje. Se vocês hoje fizessem psicologia, olha a bagagem, olha quantas coisas que vocês já escutaram aqui, quantas coisas vocês já viveram, tá? Aquelas teorias começam a fazer mais sentido. Total. E você se torna um melhor profissional. Então, você, quando é muito novo e faz psicologia, qualquer profissão, né? Você acha que... Sim, eu sou economista. O que eu faço com economia, né? Falando aqui de autoconhecimento, né? Com certeza... Sim. Poder fazer um curso diferenciado, né? Com que a gente... Com a nossa alma vibra, né? Quando que começou? Quem foi o primeiro terapeuta, psicólogo, que começou a falar de TDAH? Porque eu imagino que na época de Jung e seus comparsas, eles nem sabiam que isso existia, né? É uma coisa nova, não é? Em 1994, o DSM, que é a nossa bíblia aí da psicopatologia, ela consegue essa sigla. 94. Nossa. 1994. Quer dizer, é um grupo de pessoas que estuda, que senta, né? Não sei...
Aqui no livro tem. Eu teria que fazer uma cola. Que foi a parte que o Roberto fez. Mas tem toda a contextualização, porque antes era transtorno cibernético. O garotinho acelerado, né? Que todo mundo falava que era acelerado, não parava sentado, que hoje a gente chama de hiperatividade, né? O hiperativo. Era transtorno cibernético, alguma coisa. Não estou me lembrando agora exatamente. Mas tem toda uma contextualização aqui no livro que fala... Isso começou em 1800 e pouco. Aí foi ganhando... Virou TDA, transtorno de déficit de atenção. Exato. Quando a gente era mais novo, né? A gente é de 90... Né? Era TDA? Nem falava TDA, mas era déficit de atenção, né? Déficit de atenção. Agora não, virou... Em 1994 virou TDAH. Porque aí já contemplou a hiperatividade junto com a impulsividade. E talvez no futuro... eu acredito que o I da impulsividade ele entre, né? Porque TDAH, as pessoas com TDAH elas são mais impulsivas. Olha. Porque esse filtro aqui, ele não é bem. Mas aí que fica a minha dúvida, porque quando você deu o exemplo lá do seu amigo que você passou um final de semana com ele e tal, e aí você falou, pô, certeza que você tem? Pô, se a gente vai comprar um pão, é difícil para você. Tudo. E então você tem TDAH. Mas se ele é tão inerte, por que ele é hiperativo? Entende? Então, porque na verdade ele tem TDA. Ele tem um transtorno de déficit de atenção como eu. Né? Ele foi diagnosticado, laudado com TDA, transtorno de déficit de atenção. Tem um combinado, que é o TDAH. Aí você tem hiperatividade. Mas o que acontece? A pessoa com TDAH, ela é tão hiperativa que o cérebro dela entra em exaustão. Então ela não consegue, ela fica na inércia, da mesma forma. Porque a velocidade do cérebro, das informações é tão grande dentro do cérebro, são pessoas nós somos altamente criativos. Porque, às vezes você está numa reunião, a pessoa com TDAH, ela não fala nada, ela fala uma palavra, fala, pô, caraca, ninguém tinha pensado isso. TDAH, as pessoas com TDAH, ela tem uma percepção de futuro muito interessante. Isso eu já percebi, né? Roberto também escreve isso no livro. Eu não chamo isso de dom, né? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas pessoas com TDAH não podem trabalhar dentro de um escritório. Não estou dizendo que não podem. Não é aconselhável que ela seja um desenvolvedor de software, por exemplo. Você vai estar o dia inteiro na frente do computador. Focadão ali. Vai rolar, cara. É melhor uma coisa mais artística, mais criativa. Um vendedor, um representante comercial, um psicólogo, um administrador, possivelmente na área de planejamento, né? Agora, se você botar ele para trabalhar com contabilidade, rateamento de custo, fazer as coisas, detalhar, não sei o que, meu Deus do céu. E a grande sacada do TDAH é ele ser humilde e pedir ajuda. Ter uma rede de apoio, porque ele tem ótimas ideias, mas ele tem dificuldade de execução, que é a parte onde nós chamamos de prejuízo das funções executivas. Dificuldade de executar aquilo que ele planejou. Por exemplo... Tenho isso aí, certeza. Certeza. Aí talvez você tenha o TDA, não sei. Pode ser. Vai ter que fazer um laudo. Mas se você tem pessoas ao seu redor que gostam de você e falam, pô, você tem boas ideias, vale investir nas suas ideias. Você fica no campo das ideias e outra pessoa vem para o campo da prática para a execução daquele trabalho. Isso é bonito. É por isso que dá certo o link. Exato, por isso que a galera está assistindo a gente. Você definiu o nosso time aqui. Exato. Eu e o Maurício, a gente demorou muito para a gente conseguir chegar num modus operandi de trabalhar aqui no Lean. E hoje em dia é assim, toda a parte de criatividade, de pensar nas thumbs, de pensar nos assuntos, vem dele. Agora, pede para ele fazer uma planilha, pede para ele pagar um boleto, e vai demorar 3 dias depois do vencimento. Para cobrar o funcionário. Exato. Então, assim, a gente realmente acaba se dividindo bem. Interessante, essa hein? parte do boleto é difícil. É difícil. Pô, faz o negócio,
faz o imposto de renda. Meu Deus do Senhora. céu, cara, eu fico ali na frente do computador. Eu tive que, recentemente, por causa do lançamento do livro, tive que criar o LinkedIn. Não tinha LinkedIn. Vergonha, né? Sim. Como é que você é entrevistado? Aí uma entrevistadora de um canal pediu meu LinkedIn. Eu falei, não tenho LinkedIn. Eu juro por Deus, eu quase quebrei meu celular. Eu não conseguia coordenar, botar as datas, fazer aquela coisa toda ajeitadinha, não sei o quê. Exatamente. Aí eu falei para minha assessora, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Eu não estou conseguindo mudar nem um banner. O estúdio aqui novo, por exemplo, eu virei para ele e falei, pô, tem um podcast lá nos Estados Unidos que é assim, assado e cozido, vamos se inspirar nele. Aí eu dei várias ideias. Aí ele foi lá e ele executou. Mas foi... Eu fui atrás do arquiteto. De falar com o cara e minha tal. noiva, arquiteta, fez o projeto, fui atrás do marceneiro, fui atrás do pintor, fui atrás disso, daquilo. Só na hora de comprar as coisas do cenário eu falei, não, vem comigo aqui que eu preciso de ideias boas. Mas aí vem a parceria, né? De você foi isso aí. Entender onde vocês se complementam. Mas isso não significa que tá bonitão. Ele pode sim, né? Para dar o exemplo para o pessoal lá de casa, ele pode sim tentar aí fazer um diagnóstico para ver se tá faltando algum estímulo para ele, né? Talvez sim, porque pode ser que esse estímulo, não te conheço, né, pessoalmente, mas talvez impulsividade, talvez essa concentração nessa parte de execução. Talvez você não precisava estar passando por isso se você estivesse tomando uma suplementação boa. Sabe? De L-tirosina, zinco, magnésio. Às vezes não precisa nem... Coisas naturais. Estimulante, mas coisas naturais... Que já dá um... Já faz academia, né? Já. Então faz academia. Então, beleza. Mas a importância do esporte é muito legal você ter comentado, porque no começo do ano a gente colocou uma meta pessoal em cada um, né? A minha foi desenvolver cuidar do meu físico, né? O seu templo. Meu templo, como eu falo, né? É o templo. Porque aqui Paulo chama de templo, né? Aqui, apesar de Paulo. Exato. Aqui no Lean a gente já trata muito da nossa mente, né? Então faltava cuidar do meu templo. E o Maurício, que sempre teve mais dificuldade de acordar, essas coisas, ele tinha um outro relógio ricardiano, né? Digamos assim, né? Esse termo. Ele começou agora com a namorada dele e acorda às 5h30 da manhã todo dia para ir na academia. Tadinho. Então agora... e ele tá ótimo. Tá indo bem. Ele tá indo bem. Então... Mas porque tem alguém me estimulando. Porque tem alguém que vai sozinho ali dormindo, tocou o despertador. Alguém que vai contigo te estimula e gera dopamina. Então normalmente a gente batia um papo quando eu voltava do trabalho, que eu tenho outras atividades também. E era um papo legal. Hoje em dia eu ligo pro Maurício 8h30 da manhã, quando eu tô indo pro trabalho. E ele já tá super desperto, já foi na academia. Né? Não, direto ele me acordava. Falei, pô, o cara tá ligando mó cedo. Era 10h30 da manhã. Cara, é terrível para quem tem TDAH. Não sei se você tem, acho que seria interessante fazer o laudo, né? Só para saber, né? Que é aquele ponto. Primeiro vamos saber, pra gente se autoconhecer, buscar o nosso propósito. Saber em que ponto, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com impulsividade, né? Então, eu tenho pessoas ao meu redor que falam, opa, segura esse menino aí, que ele tá demais. Né? Então, né, vamos fazer o livro, segura aqui, segura ali. E às vezes até impulsividade, o que atrapalha muito nos relacionamentos. Porque a pessoa com TDAH, ela tem uma questão do sistema de recompensa, mas não é só recompensa financeira, não é só uma recompensa material, é uma recompensa afetiva. Que é um carinho, cobra isso. Então, quando a gente fala das linguagens de amor, o TDAH ele tem a palavra de afirmação como uma coisa muito viva. E o toque. Olha. Geralmente eu percebo isso nos meus pacientes com TDAH. Então, a palavra de afirmação, por exemplo, você manda um poema de amor para sua namorada, aquela coisa. Porque o TDAH geralmente é uma pessoa mais sensível, né? Não sei o quê. Ele manda. Legal. Pô, aquilo é um desastre. Tem que ter um. Totalmente eu. O Brunão deve ter também. Porque a gente tem uma dificuldade de rejeição. Isso tem a ver com o sistema de recompensa. E na terapia isso tem que ser trabalhado para que melhore a autoestima,
para que você se perceba como melhor, que você é melhor do que aquilo, né? Para que você fique menos... Aprenda a ser criticado. Né? Essa é a minha fase, aprender a ser criticado. E então essa hiperatividade, ela se apresenta de algumas maneiras. De várias formas. Você pode comentar outras, por exemplo? Hiperatividade, quando vai ficando adulto, né? Porque 70% dos adultos mantém os sintomas, só que hiperatividade, brigas no relacionamento. Ele quer ser reconhecido. Pô, você não respondeu o meu WhatsApp. Porque o TDAH, ele quer tudo para ontem, ele não sabe esperar. Alimentar também? Alimentar também? De querer comer muito doce? Meu Deus do céu, a compulsão alimentar, meu problema. Entendi, isso também acaba... Eu saí de um problema da bebida, né, até os meus 28 anos, falei, não dá mais para mim. Se eu continuar nesse caminho aqui, eu coloco isso no livro. Você tem até uma parte lá que fala, minha vida é um show. Era um show, né? Fui fazer shows. Shows eventos grandes. Perdi muito dinheiro. Foi uma coisa horrorosa. É mesmo? Fui ameaçado de morte. Foi uma coisa terrível. O que aconteceu? Eu comecei eu me mudei para Juiz de Fora, né? E lá tinha alguns amigos que faziam shows. Eu cismei que tinha que começar aquele projeto. Gostei, né? Entendi. A sua hiperatividade, foi impulsivo de falar, caramba, que legal esse business. É isso. Vou começar a fazer festa. Fui para fazer festa. E o problema maior, a primeira deu certo. A sorte, né? Se tivesse dado errado, talvez não teria continuado. Talvez eu não tivesse continuado. Então, aí veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira. Cara, e aí, o negócio descontrolou? Tornou... Não, aí surgiram dívidas, né? Surgiram problemas. Até hoje teve um problema judicial de um show. Paguei lá, tá tudo certo. Mas ficam algumas sequelas. Aí vem a questão do auto-perdão. Né? Você tem que olhar para trás e falar, poxa, eu me meti nisso aqui. Tudo bem, mas faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Hoje eu organizo o Congresso Espírita de Juiz de Fora. Então, o que me deu aquele know-how foram os eventos. Então, eu tento fazer uma associação de que aquilo me deu experiência para fazer... Algo maior que agora você identificou seu propósito. Certo? Sim, aí são 1.700 pessoas, quer dizer, uma estrutura bacana. Né? Entendi. Mas, na época, eu não consegui me segurar. Foi difícil. Hoje eu tomo medicação, eu tomo psicoestimulante. E sua vida está bem melhor? Bem melhor do que era. Bem melhor do que era. Mas ainda eu tenho algumas dificuldades com qualquer pessoa com TDAH. Principalmente rotina. Reunião 1 hora. Às vezes eu tinha o chefe, que ele marcava as reuniões, né? Ele dizia para mim que eram as 2. Na verdade, eram as 3. Aí eu chegava às 2h30. Ué, mas cadê a reunião? Não tem ninguém aqui? Não, a reunião é às 3. Só para você ter vindo mais cedo. Caramba. Acho que você tem também. Eu tenho isso. Não, mas com ele eu vou começar a fazer isso. Porque a nossa dimensão de tempo é diferente. É interessante isso, né? Isso eu tenho que estudar mais até, ter um autoconhecimento maior. Porque, por exemplo, eu tenho uma reunião, um paciente às 11. Ah, não, são 9h30 ainda. Dá para fazer isso, dá para estudar aquilo, dá para fazer isso, não sei o quê. 10h45, meu Deus, faltam 15 minutos. Aí tu sai, toma banho, troca de roupa, uma coisa muito rápida, corrida, você chega todo esbaforido. Pede desculpa até pro paciente. Eu já perdi paciente por causa disso. Caramba, sério? Eu falei, pô, você tem que perdoar teu terapeuta. Né? Mas eu jogo muito aberto com as pessoas, né? Acho que o terapeuta ele tem que ser alguém humano também. Se você for atender alguém, se você se dispõe, por exemplo, vocês aqui, falam da vida de vocês, acho que as pessoas se identificam. E isso gera uma conexão, isso gera uma coisa, poxa, esse cara erra também. Até porque como é que você vai tratar uma condição que você nunca passou na pele, né? É difícil isso. Por isso que eu penso, é interessante, né? Para quem aí tá assistindo, se identificou, acha que tem, ou conhece alguém que tem,
procura aí conversar com o Rafa, né? Tem aqui as maneiras, no vídeo aqui na descrição, as maneiras de encontrá-lo, né? De como bater um papo, se aprofundar. Também tem aqui na descrição a Geração TDAH, que é essa obra-prima aqui que o Rafa trouxe pra gente. Esse meu assinado aqui, né, pelo Rafa. Então, se você quiser adquirir e conhecer um pouco mais, tem várias pessoas super importantes aqui. Pô, bacana. Analisaram e fizeram as suas opiniões, né, em relação ao livro da editora Letra Mais, aqui, Geração TDAH, como administrar o TDAH e melhorar a saúde mental, tanto do Rafa Papa quanto do Roberto Nicola, certo? Psiquiatra do Grêmio. Do Grêmio? Da base do Grêmio. Gaúcho. Lá de Porto Alegre. Grande parceiro para essa obra. Ele é perfeccionista, eu não sou, então... Deu um bom match. Deu certo, ele fez a parte técnica, eu me segurei, fiz mais a parte dos pacientes, da relação terapêutica, né? De como trago a minha história e de vários pacientes com TDAH. Então, esse livro, ele tem a parte do Roberto, que é a parte extremamente técnica, conceitual, extremamente importante. Ele trabalha com a medicina integrativa, né? Também. Trabalha muito com suplementação, né? Ele trabalha muito com essa questão da medicina integrativa, da espiritualidade, aromaterapia, né? Inclusive para TDAH é extremamente bacana você ter um difusor, né? De aromaterapia no seu quarto para você dormir. Sério mesmo? Faz muito bem, cara, faz muito bem. As pessoas se acalmam, né? Ficam mais calmas. E o interessante é a pessoa realmente se tratar com alguém, um profissional que tenha a condição. Mas é difícil, tem que querer. Sim. A pessoa tem que querer. E às vezes não é fácil, porque se você pega alguém com TDAH com 50 anos, que errou pra caramba, é difícil, cara. Pra pessoa se perdoar, pra pessoa, né, voltar pra linha, pra voltar pro rumo, pra ela reescrever a história dela, não é tão simples. Então, muito bom. Excelente. Se você puder, Rafa, olhar pra câmera aqui e dar uma mensagem especial para quem está passando por esse momento, né? Que olhou a live e falou, caramba, de inércia, realmente eu preciso procurar me autoconhecer melhor, procurar identificar o meu propósito para sair dessa inércia, né? Que mensagem que você traria de alguém que já viveu, já melhorou e que sempre tem algo a aprender mais? Eu diria para buscar ajuda, né? Quando a gente olha os evangelhos, você vê sempre as pessoas procurando Jesus, pedindo ajuda, né? Então eu acho que o primeiro passo é você pedir ajuda. Obviamente que em muitas famílias você vai encontrar preconceito, você vai encontrar gente te chamando de preguiçosa porque você tem TDAH. Eu convivi com isso. A gente vai dizer que você não tem capacidade, que você não vai conseguir, né? Que você não vai fazer isso, que você não vai fazer aquilo, que você não vai fazer aquilo. E aliás, eu consegui as coisas porque eu fui muito desafiado. A minha vida toda. Isso foi bom. Isso me ajudou bastante. Mas para que você busque ajuda, busque primeiro o diagnóstico, né? Que se você acredita que tem, primeiro busca o diagnóstico. Se for o TDAH, tudo bem. Procura um ajustamento dopaminérgico, seja de acordo com o que você quer, com a sua forma de viver, seja com psicoestimulante, seja sem psicoestimulante, né? Depois procura um psicólogo, né? Alguém que saiba manejar clinicamente determinadas coisas e bola para frente, porque dá para ter uma vida funcional, dá para correr atrás, mas requer bastante disciplina, coisa que a gente não tem. Tem que tirar do vocabulário a palavra preguiça e trocar por que eu tenho essa condição. Ninguém é preguiçoso porque quer. Tem pessoas que são mais acomodadas, né? Não chamo de preguiçosas, mas são mais acomodadas, porque sempre tiveram tudo na mão, né? Acho que aí vem uma questão de criação. Se alguém com TDAH tiver tudo na mão, vai ser um problema. Aí é complicado.
tem o café da manhã na mão, não levanta para fazer nada, recebe tudo na mãozinha. Então, você tem que fazer ele levantar, você tem que fazer ele fazer o prato dele, você tem que fazer ele pegar o garfo, você tem que tornar ele um agente do dia dele. Senão ele fica só passivo e ele não consegue construir a rotina dele. Então, as pessoas com TDAH, elas precisam gerar essas rotinas, né? Esses scripts, né, do dia a dia. E é uma dificuldade pra gente. É um desafio, né? Tem dia que você não quer fazer. Né? Rossandro Klinger é prefacista desse livro, é um psicólogo que roda o Brasil todo. Tem TDAH. Eu falo, cara, o que você faz no dia que você se levanta? Eu falo, cara, não quero atender o paciente. O que eu faço? Eu não tenho raiva do paciente, eu não tenho dificuldade de atender, eu só não tenho impulso, uma energia para atender. Aí eu entro no chuveiro, faço uma prece, né? Tento me conectar, tento olhar para dentro de mim, minha espiritualidade. Sou espírita, né? Vocês sabem disso. Sim. E tento, de alguma forma, me reenergizar. Se eu não conseguir atender o primeiro paciente, eu peço desculpa para ele, eu remarco, aí eu vou para o segundo, atendo, ganho confiança. Né? Interessante as estratégias, porque a gente tem que fazer como dá, cara. Genial. Inclusive, a primeira live, né, sobre o espiritismo e mediunidade foi sensacional. Para quem chegou até aqui, quiser ver. E questão espiritual, TDAH. Por que a gente tem que fazer tanta coisa para a gente ser mais funcional? Para valorizar a nossa inteligência. Porque no passado, nós utilizamos a nossa inteligência em caminhos errôneos. Aí você vem numa encarnação com uma disfunção cerebral para que você faça uma série de trâmites. Eu sei que são coisas simples, dormir, mas nem sempre é tão simples você ajustar o teu relógio circadiano, biológico. Que é simples para um, pode ser no outro. E para a gente é mais difícil. Então, quando a gente conquista as coisas, você valoriza a tua inteligência, você valoriza as tuas conquistas. Então, o TDAH, ele vem com essa questão. São pessoas inteligentes, mas elas têm que aprender a buscar a inteligência delas. Porque elas precisam descobrir o propósito, executar aquele propósito e saber acessar. Então, essa foi a principal mensagem, né, Rosa? Exatamente. Não é tão simples igual para os outros que não têm a condição. Porque você não tem nada na mão, então você tem que correr atrás, você tem que se tratar, se cuidar, para você ter acesso àquela inteligência que no passado errou com ela, né? Errou com ela e faz parte. Mas como Deus é bondoso, misericordioso, Ele dá chances às pessoas novamente, né? Porque talvez se eu não tivesse TDAH, eu não teria feito livros, né? Não teria estudado, não teria... Muitos esportistas devem ter TDAH, né? Tá, no livro tem, né? O Michael Phelps. Ele tem TDAH. Qual é a motivação dele? Ele ama nadar. Ama nadar. Não é uma coisa que ele entra na piscina força. Nossa, hoje eu vou nadar. Ele ama nadar. É quase um peixe, né? É um peixe. Aquele ganhou 500 mil medalhas. O Nadal deve ter também. Você vê a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, ama a psiquiatria, ama a mente humana. Tem TDAH, mas ama aquele negócio. Então, aquele negócio atrai ela. Então, naturalmente, ela gera uma dopamina que resolve o problema. Agora, não peça para alguém com TDAH fazer o imposto de renda, para ir no banco, para fazer o internet bank dele. As pessoas ficam brigando. Falei, cara, faz parte. Tem coisa que a gente não vai fazer e tá tudo bem. E tá tudo bem, tem que se auto-perdoar em primeiro momento. Se auto-perdoar. Porque as pessoas vão te cobrar, o mundo cobra. Mas geralmente você não vai conseguir entregar o que o mundo quer. Então você tem que estar no teu lugar certo para saber entregar dentro das tuas possibilidades. Genial, hein, Rafa? Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Pessoal, se vocês... A gente sempre fala aqui no final da nossa live, a gente não é de pedir like... Se inscreva no canal, igual todos os canais fazem. A gente deixa para o final. Se você chegou até aqui e esse conteúdo foi legal para você, você se preocupa com alguém que você conhece, que pode ter TDAH, ou que você acredita que vai ajudar de alguma forma,
compartilha com essa pessoa, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe aqui a sua vida, né? Que a gente lê todos os comentários e a gente responde todos os comentários, tá bom? Aqui tem novamente o livro, né? Esse livro com essa capa maravilhosa aqui, Geração TDAH, tá na descrição aí as formas de você adquirir o seu. Esse daqui é o meu, com a assinatura do Rafael Papa, em meu nome, Ricardo Dulin. Muito obrigado, hein, Rafa? Obrigado e você. Aqui a nossa mesa está sempre aberta a você para quando você quiser voltar, tá? Com mais assuntos incríveis. Se você também gostou do Papa, tem a maneira de entrar em contato com ele. E também, se quiser se aprofundar do outro ponto de vista do Rafa, que ele é espírita, na nossa primeira live que a gente fez aqui no canal do Lean, a live está incrível. Vocês também podem conhecer o outro lado do Rafa, que é o mesmo lado, né? Nós somos... É tudo médium, tudo igual. Sobre remédios espirituais, né? Transtornos mentais e remédios espirituais, né? Exatamente. Obrigado pela sua presença. Obrigado, gente. Gratidão. Tá de parabéns e que esse crescimento exponencial que vai acontecer, né? Porque vocês são duros na queda, né? Sim. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Muito bom. Amém. Valeu, galera. Semana que vem tem mais Lean Podcast, mais uma ferramenta de autoconhecimento para vocês. Um grande abraço. Dá um tchauzinho aqui, Rafa. Opa! Aí.